Boa noite, boa noite, boa noite, muito boa noite. Hoje, sábado, penúltimo dia do mês de maio. Estamos entrando na metade do mês, a metade do ano. Metade do ano, Márcia, nós estamos entrando segunda-feira. Já pensou? O ano já passou a metade, ou seja, nós vamos entrar no dia 1º de junho, que é o 6º mês. Em julho, nós já estamos passando para o final. Passa rápido, né? Esse ano de quarentena está difícil. E hoje é sábado, nós vamos no capítulo 23 e vamos falar hoje de Paulo perante o Sinédrio. Interessante, eu não sei se vocês estão percebendo. Nós estamos saindo craques, depois nós vamos ficar craques demais nessas viagens de Paulo, que agora, não sei se vocês perceberam, Paulo já chegou em Jerusalém, dali ele vai para Roma e vai morrer. Então, no capítulo 23, o Sinédrio ainda é tribunal judaico. Sinédrio, como você sabe, é o concílio judeu. E nesse concílio judeu, agora ele está reunido, e o apóstolo Paulo, no versículo 1º do capítulo 23, fala assim: Pilatos, fitando Paulo os olhos no Sinédrio, disse: varões e irmãos, olha só, ele de olho a olho. Oi, Neuza, ele está olhando nos olhos deles. Fitando os olhos no Sinédrio, disse: varões e irmãos. Então, o que ele disse depois que ele estava de olho a olho? Paulo diz assim para o Sinédrio: eu tenho andado diante de Deus. Então, Janilson e Ana Maria, nós estamos diante, Iranice, nós estamos diante do capítulo 23, onde o apóstolo Paulo está perante o Sinédrio. Aquele comandante levou ele perante o Sinédrio. Então ele chega perante o Sinédrio e fala: varões e irmãos, eu tenho andado diante de Deus. E aí ele fala que o apóstolo Paulo, falando para eles que ele tem andado diante de Deus, se você observar, o sumo sacerdote manda bater na boca de Paulo. Ou quem está perto desse tagarela aí, bate na boca dele. O sacerdote falou. Se você olhar no versículo 2, no versículo 3, você vai ver que o sumo sacerdote chamado Ananias mandou bater na boca de Paulo. E Paulo, ele confronta esse sumo sacerdote. Ele confronta e ele fala exatamente para o sumo sacerdote: você está me julgando que eu estou fora da lei. E eu não estou fora da lei, eu não estou contra a lei de Moisés. Agora você está mandando bater na minha boca fora da lei. Você não está dentro da lei, que não pode bater na boca de um cidadão. Porque a lei não permitia, antes dele ter sido julgado, viu, Jaime? Não permitia bater no apóstolo Paulo, e agora o apóstolo Paulo está apanhando, mas ele não podia. Aí quando o apóstolo Paulo confrontou o sumo sacerdote chamado Ananias, o que ocorreu? Você pode observar que as pessoas chamaram a atenção do apóstolo Paulo e falou: o apóstolo Paulo, como que você está confrontando o sumo sacerdote? Aí o apóstolo Paulo fala assim para eles: opa, desculpa, não sabia que ele era sumo sacerdote. O apóstolo Paulo fala para eles: eu não sabia que era sumo sacerdote. E aí o próprio apóstolo Paulo cita as escrituras: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Olha o apóstolo Paulo falando: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Ele está citando a Bíblia. Então ele fala: eu retiro
eu não sabia, porque a Bíblia fala que não pode falar mal, então eu não vou falar mal. Não porque eu não quero, mas é porque a Bíblia fala que eu não posso falar mal de autoridade. Está no versículo 5. Tá bom. Então, depois de Paulo ter confrontado o sumo sacerdote, aí você vem e olha, no capítulo, pode ser no versículo 8 do capítulo 23, o apóstolo Paulo, ele viu que o sinédrio tinha dois grupos de pessoas. Tinha os saduceus e os fariseus. Então, o sinédrio, que era o concílio de judeus, tinha judeus saduceus e tinha judeus fariseus. O que os saduceus pregavam? Pregavam que não havia ressurreição de mortos. Os saduceus pregavam isso. E os fariseus acreditavam na ressurreição. Aí o apóstolo Paulo, vendo que alguns acreditavam que tinha ressurreição, que eram os fariseus, ele aproveitou que o sinédrio era dividido e falou: eu sei que tem irmãos aí que creem na ressurreição, e é isso que eu estou pregando. Eu estou pregando a ressurreição, que o Cristo veio e trouxe para nós a ressurreição. Então o apóstolo Paulo, como ensinava a ressurreição, os fariseus que acreditavam na ressurreição disseram: não achamos em Paulo mal algum, por que estão querendo matá-lo? Nós não achamos errado ele falar sobre a ressurreição. Olha só o apóstolo Paulo. Aí, o comandante viu a celeuma. Aí os saduceus, os fariseus, os judeus começaram a fazer aquele burburinho, começaram a fazer revolta, e o apóstolo Paulo estava correndo risco de vida. O que o comandante fez? Falou: ó, vamos proteger o apóstolo Paulo, o Paulo, esse tagarela aí, não é por amor a Paulo, não. Ele mandou levar para Fortaleza para proteger o apóstolo Paulo. Então leva para Fortaleza. Você está vendo que esse comandante está mandando o apóstolo Paulo para Fortaleza há muito tempo? Então agora o apóstolo Paulo vai para Fortaleza. Viu, Ivanilde? E aí diz que Deus falou para Paulo o seguinte: Paulo, se prepara, porque o que você deu de testemunho aqui em Jerusalém, você vai fazer isso também lá em Roma. Você viu que Deus não dava descanso para Paulo? Agora Paulo está encrencado em Jerusalém, e antes dele sair da encrenca, Deus já fala para ele assim: você vai fazer isso também em Roma. Ô gente, vocês estão vendo como que é Deus? Deus, ele tem... Oi, Niete, bom dia para você, boa noite para nós, Niete. Deus te abençoe aí no Japão. Então, veja bem como Deus é, sabendo que o apóstolo Paulo estava sofrendo, correndo risco de morte, de vida. Ele vem e ainda fala para Paulo: ó, se prepara que você vai também para Jerusalém. O que você está fazendo aqui em Jerusalém, você vai ter que fazer em Roma. O apóstolo Paulo viu Deus falando. E aí aconteceu um negócio interessante aqui, no capítulo 23. O que aconteceu? Os judeus, eles fizeram greve de fome, era mais de 40 judeus. Eles fizeram uma greve de fome e falaram o seguinte: nós só vamos comer novamente, vamos beber novamente depois que a gente conseguir matar esse Paulo. Até Paulo ser morto, nós não vamos comer e nem beber. Mais de 40 judeus fizeram greve de fome. Mais de 40. Armaram uma cilada. E aí vem esses grevistas fazendo pressão diante do sinédrio. Os grevistas foram todos lá para a porta do sinédrio, com bandeirinhas, com manifestações, com faixas. Solta Paulo que nós queremos matá-lo. Baixa Paulo. Pode observar no capítulo 23, dos versos 12 em diante, você vai ver eles fazendo greve de fome e greve de sede. Fazendo uma conspiração mesmo.
fazendo uma conspiração, eles chegaram e diz assim, agora disseram, no verso 15, vou ler melhor. Agora, pois, noticiai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vou-lo apresente como se estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa, e nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Você está vendo o que está acontecendo? Os judeus armando cilada, fala para o sinédrio, fala para sair da fortaleza, para vir ser julgado aqui no sinédrio. Só que quando ele estiver vindo, nós vamos interceptar a guarnição que está trazendo ele e vamos matar o apóstolo Paulo. Eles fizeram essa conspiração. Aí Paulo tinha uma irmã e essa irmã tinha um filho. Então o sobrinho de Paulo ouviu essa história da conspiração contra Paulo, foi lá e falou para o Paulo na cadeia, lá na fortaleza, esse menino. A Bíblia não conta como ele conseguiu entrar. E aí, a hora que o apóstolo Paulo ficou sabendo disso, o apóstolo Paulo falou para o guarda, eu quero falar com o comandante, é uma coisa muito importante. Aí o apóstolo Paulo foi falar com o comandante. O guarda o levou até o comandante. O que o comandante falou? Me conta. Aí o apóstolo Paulo contou, falou, eles pediram, cuidado comandante, eles pediram para mandar eu ir lá para o sinédrio, para ser julgado, só que eles vão parar no meio da estrada e me matar, então não pode me mandar lá para o sinédrio. E aí o comandante falou, quem te contou isso, Paulo? Ele falou, meu sobrinho aqui, ó. Aí ele falou pro sobrinho do Paulo, o comandante, bico calado, não fale isso para ninguém. Tá certo, menino? Aí o menino falou, tá certo, eu não vou contar para ninguém. Tá bom. Então, o que o comandante falou? Bom, para Paulo não ser morto, Gisele Marim, para Paulo não ser morto, eu vou mandar Paulo para Cesareia, porque lá em Cesareia ele vai estar seguro e ninguém vai matá-lo. Então o que aconteceu aqui no texto? O comandante, ele mandou fazer escolta, a metade da polícia de Jerusalém estava agora à disposição do comandante para levar Paulo para Cesareia. Sabe onde era Cesareia? Era para cima de Antioquia, primeira cidade. Eles estavam em Jerusalém, mais embaixo ainda, em Jerusalém. Agora ele ia subir, passar em Antioquia, chegar em Cesareia, que era lá onde Paulo tinha nascido, que era Tarso, era na região de Cesareia. Então ele pega e manda o apóstolo Paulo para o governador chamado Félix. E aí ele levando para os guardas levaram o apóstolo Paulo para Cesareia. À noite, a Bíblia fala que foi à noite, para que ninguém matasse Paulo. E depois, chegando em Cesareia, ele mandou uma carta para o governador chamado Félix. E esse comandante depois, na carta, ele resume tudo o que aconteceu. Ele resume tudo o que aconteceu. Ele fala, olha, queriam matar Paulo, oi Dame Furtado, queria matar o apóstolo Paulo, eu peguei o apóstolo Paulo, eles espancaram ele, eu levei ele carregado, era para levar para Fortaleza, aí ele pediu para falar com o povo, ele falou em voz hebraica, porque ele sabe falar hebraico. Saindo dali, ele continuou vindo, e quando nós passamos, ele apresentou defesa aos irmãos, dali nós fomos, ele foi açoitado, nós ouvimos a proteção dele, depois Paulo foi para o Sinédrio, que é onde nós estamos chegando, e o comandante está contando isso. Então, em resumo, ele contou que o apóstolo Paulo estava sendo apedrejado, ele pegou o apóstolo Paulo, e agora o apóstolo Paulo ia ser morto por esses judeus, e ele mandou a carta para Félix. Se você ler de 26 a 30, você vai ver no capítulo 23 de Atos, resumindo tudo o que nós falamos ontem e hoje. Aí no versículo 20, fala que eles, no item 20, fala que eles levaram o apóstolo Paulo à noite.
Agora Paulo está no pretório de Herodes. No pretório de Herodes. Então o apóstolo Paulo agora está em Cesareia. Ora que Félix ficou sabendo que o apóstolo Paulo era de Cesareia, porque o normal era o foro competente. O foro competente para julgar quem era de Cesareia era para mandar para Cesareia. É como se o indivíduo que nasceu aqui em Jardinópolis, ele tem que ser julgado, manda ser julgado no tribunal de Cesareia. Mas não, Félix, quando ficou sabendo que ele era da província da Cilícia, que era Tarso, ali na região de Tarso, ele pegou e falou assim para o apóstolo Paulo: Paulo, eu não vou te julgar e não vou falar nada antes que os seus acusadores se apresentem perante o sinédrio aqui. Quando os seus acusadores chegarem aqui, eles vão te acusar e você vai ter direito de defesa, para depois eu dar uma sentença. Então agora o apóstolo Paulo, ele vai ter Ananias e Tértulo acusando-o perante Félix. Mas aí já é no capítulo 24, que nós vamos estudar na próxima segunda-feira. Que Deus abençoe você, Dani. Que Deus abençoe você, Gisele. Que Deus abençoe você, Niete. Que Deus abençoe você, Márcia. Que Deus abençoe todos os que entraram aqui na live, a Nayara, a Ivanilde, e o Jaime, a Iranice, a Ana Maria, o Janilce, aí vai, eu não falei seu nome, me perdoa, mas Deus abençoe vocês, e que nessa noite vocês tenham paz, que amanhã vocês estejam servindo ao Senhor, mesmo com a gente estando proibido ir na igreja presencialmente. O nosso culto é amanhã às 9 horas na escola dominical e à noite às 19 horas. Às 19 horas nós vamos ouvir a mensagem que Deus nos tempos difíceis. Deus nos tempos difíceis. E de manhã é pela justificação, pela graça. Então, meus amados irmãos, Deus abençoe. Até amanhã, um beijo de longe, um sorriso de longe e um abraço de longe. Até amanhã.